Shalom, Adonai El Shaddai, a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso, amados irmãos, aqueles que assistem pelo meu canal do YouTube, aqueles que estão assistindo agora, e os irmãos da Igreja Batista Regular Jerezim que acompanham esses estudos ministrados na Escola Dominical online. Ainda estamos online, alguns irmãos estarão amanhã na Escola Dominical presencial, especial também, não vai ter divisão de classes, e aqueles que não podem ainda vão assistir aqui esse nosso contato virtual, tá bom? E o nosso assunto é esfriamento espiritual, dessa vez a parte 3, a parte final. E já que falamos tanto das dificuldades, dos problemas, das quedas, analisando os 5 degraus da queda da vida espiritual, os 5 degraus do esfriamento espiritual, estamos encerrando essa parte agora e entrando na parte que interessa da vitória do reavivamento e do levantamento de forças para vencer esse esfriamento. Lembrando que nós estamos baseados em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Interessante, o amor se esfriará dos crentes devido à multiplicação da iniquidade, do pecado, das tentações, da carnalidade, das dificuldades do crente viver num mundo que jaz no maligno. Por isso, não tomando devidos cuidados que temos analisado até agora, logicamente que o que acontece é a queda e o esfriamento espiritual. Como reaver isso? Como reavivar? Como ter vitória numa situação de derrota? É o que nós vamos analisar hoje, tá bom, irmãos? Isso é o que nós vamos analisar. Lá em Romanos 8:8, é bem claro, dizendo o seguinte: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu coloquei em destaque aí, os irmãos podem ver, né? Coloquei em destaque aí, que aqueles que estão na carne desagradam a Deus. Desagradam porque Deus não se agrada com as coisas carnais, com os frutos carnais, com as obras da carne, que nós já analisamos também. E lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, o Senhor diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então Deus fala isso numa expressão de nojo espiritual. O crente morno, aquele que não está andando corretamente diante do Senhor, de modo fiel, ele enoja ao Senhor. Não pessoalmente. Deus não se enoja do pecador, mas do pecado. Então Deus não se enoja de alguém que esfriou, mas do esfriamento espiritual. Porque esse esfriamento espiritual leva naquele estado de derrota em que Ezequiel 37 nos fala. Ele teve aquela visão de um vale cheio de ossos secos. E representava o povo de Israel na sequidão, na vida longe de Deus, sem vitória, sem vida espiritual abundante, frios espiritualmente. Caíram todos aqueles 5 degraus que nós analisamos, caíram todos eles. E ficaram naquela situação, compreendendo que estavam naquela situação, entendendo que eram como que ossos secos, sem, sem utilidade nas mãos de Deus. E em situação de morte, de não uso. Então o Senhor Deus exige santificação de nós, porque nós somos dele. Lá em 1 Coríntios 1:30 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O servo do Senhor tem que produzir frutos para a santificação, como está escrito em Romanos 6:22. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, aqueles que hão de herdar a vida eterna, aqueles que são salvos do Senhor,
tem que produzir fruto de santificação, de consagração. Tem que ter aquele fervor, aquele amor pelo Senhor, aquele desejo de fazer a vontade de Deus. Não pode deixar esfriar a tal ponto que não se sinta mais prazer nas coisas de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz que nós temos que aperfeiçoar nossa vida de santidade. E ele nos diz como: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. A santidade é aperfeiçoada com a purificação constante de todas as impurezas que tivemos em nosso corpo, em nosso espírito e nossa alma, que desagrada a Deus, que enoja a Deus, que nos leva a uma situação de derrota. Então aí está o que devemos fazer: nos santificar, nos consagrar, nos purificar de toda impureza, e nisso nós vamos nos aperfeiçoando. E agora então, esse aperfeiçoamento da santidade, dessa perfeição da santidade, pensando nisso, é hora de iniciar a subida da escada da santificação da vitória. Não importa quantos degraus tenha caído, agora é hora de subir de novo esses degraus e ficar lá no topo. Como vamos fazer isso? Sair dessa situação aqui, ó. É assim que Israel se sentia. Ossos secos e inúteis. E é assim que era, e é assim que muitos crentes estão também. Ter a sua vida religiosa, ter a sua vida social religiosa, não abandonaram a fé, é como nós estamos analisando até agora. Não é que alguém abandonou a fé, traiu Jesus, caiu no mundo. É pior ainda, é que esses que fazem isso são desviados. São até excluídos da igreja. Estamos falando daqueles que vão, sim, às vezes, de vez em quando vão, mas o seu fervor já está na sequidão de estio. E tem que sair disso para isso aqui, olha, para essa situação. Analisando, um dia nós vamos publicar um estudo sobre o Vale de Ossos Secos, e como já tivemos a torrente das águas purificadoras, um estudo sobre o Vale de Ossos Secos, que quando Ezequiel começou a profetizar, eles foram se formando pouco a pouco, deixando de ser ossos espalhados pelo deserto, se juntaram cada osso ao seu osso, formaram-se as caveiras e os esqueletos, e depois foi se formando a carne, os tendões, os vasos sanguíneos, os músculos, a pele, mas ainda assim estava ali naquele deserto, não mais ossos secos, porém pessoas, mas sem vida. Também não tinha utilidade. Mas aí o Senhor Deus mandou que ele profetizasse ao Espírito Santo. Ele profetizou ao Espírito, o Espírito veio e entrou neles e se colocaram de pé um exército vitorioso e poderoso. É assim que Deus nos quer. Por isso, o fervor é o antídoto contra o esfriamento espiritual. O avivamento, o reavivamento. Quando falamos reavivamento, nós estamos falando daquilo que a Bíblia nos mostra o que acontece quando alguém se dedica ao Senhor, se consagra ao Senhor, quando a igreja se consagra a Deus. Alguns dizem, vai se renovar, a igreja renovou. Não é nesse sentido de renovação, não, mas no sentido de renovação espiritual, da transformação mental, transformação espiritual, crescimento no amor, voltando a praticar as coisas que fazia antes de louvor a Deus e que foi deixando gradualmente por causa da iniquidade, por causa do esfriamento. O fervor é o antídoto contra o veneno da serpente que causa no crente o esfriamento espiritual. Veja que a receita está aí, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, aqui não diz que eu incrédulo não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Temos aí arrependimento, humilhação e conversão. São esses passos que devem ser dados na subida da escada da vitória. Alguém uma vez colocou aqui sobre a questão da Covid, dizendo que o Brasil deveria se unir e clamar a Deus, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus, e se o povo que clama pelo seu nome, e colocou aqui 2 Crônicas 7,14. Eu disse, olha, não é bem assim. O único povo que é do Senhor Jesus,
aliás, é de Deus, chamado por Deus, escolhido politicamente, geograficamente e falando de sentido racial também, é o povo judeu, é o povo de Israel. Mas como diz lá no Novo Testamento, Pedro nos fala, né? Que nós somos sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a igreja. Então, é esse povo de Deus, salvo, transformado, é esse povo convertido que deve humilhar, orar e buscar se converter de algum mau caminho que age na sua vida, e Deus vai ouvir suas orações, vai perdoar os pecados e sarar a sua terra. É nesse povo, não é os incrédulos, não. Os incrédulos têm que primeiro se converter. Mas aí está a receita: arrependimento, humilhação, conversão. Os passos na subida da escada da vitória para deixar de ser ossos secos para ser um exército vitorioso. Esse povo de Deus, que chama pelo nome do Senhor, tem que se humilhar diante de Deus. Dizer, erramos, pecamos, falhamos, introduzimos tanta coisa na igreja para tentar melhorar, quisemos adotar métodos de empresa, nós tentamos adotar métodos mundanos de crescimento e tantas coisas, e não deu certo, nós nos humilhamos e dizemos que nós erramos. Aí vai orar, vai buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus vai ouvir. Antes disso, não vai, não. Pode orar, pode fazer o que quiser, mas ele não vai ouvir. Aqui diz que depois que se humilhar, orar, buscar e se converter dos nossos caminhos, isso por crente. Então o Senhor vai ouvir dos céus, ele vai perdoar os pecados e sarar a terra, do coração, né? Não é a terra do quintal, a terra da agricultura, não. Ele pode abençoar também, mas é o coração. Vamos então analisar os passos para a vitória e a santificação. Além daquilo que falamos, orar, buscar o Senhor Deus, tem algumas coisas agora que fazem parte gradualmente da nossa luta que agora vamos contra-atacar. Vemos aqui essa gravura aqui de, desse crente aqui todo cheio do poder, né? Fogo do Espírito, e a Bíblia descendo a ele como que fogueada, cheio do poder do Espírito para se compreender, para se praticar. A Bíblia vem a ser um manual de vida para ele, uma fonte inesgotável de prazer, não só de ensino religioso, mas tem que, para isso, resistir ao diabo e chegar-se a Deus. Tiago diz: resistir ao diabo e chegai-vos a Deus. Ele chegará para vós outros. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará para vós outros. Sujeitai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tiago 4, 7 e 8. Capítulo 4, versículo 7, versículo 8. E aquele texto tradicional, abençoado, texto básico, que nós todos conhecemos, faz parte do manual do crescimento espiritual e da dedicação ao Senhor, da santificação. Esse aqui é um dos principais versículos desse manual da santificação. Romanos 12, versículo 1 e 2. Ele até roga-os, pois, irmãos. Né? Ele roga ao Senhor Deus. O que diz? Qual o rogo dele? Que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu rogo-vos pela misericórdia de Deus. Esse sacrifício é vivo, consta de atitudes, de coisas que nós fazemos. Afinal de contas, a igreja é dinâmica, tem que fazer alguma coisa, não é só sentar e ouvir ou seguir um credo, uma filosofia religiosa, não. É um sacrifício vivo de atitudes. É santo porque é consagrado ao Senhor Deus. Não tem mistura de coisas do mundo, não. É quando se entende que a obediência é coisa agradável. Agrada a Deus, agrada aquele que obedece também. O culto é racional não porque simplesmente vamos tentar entender com a mente, explicar filosoficamente. É racional porque a nossa mente participa, nosso corpo também, nosso espírito também. E nós estamos baseados naquilo que Deus prometeu. A nossa fé não é um salto no escuro, não, é uma fé racional. Também, em quinto lugar, temos que ter inconformismo com o mundo e com o pecado. O crente não pode se conformar, assumir a forma do pecado, a forma do mundo em nada.
e ter renovação mental. E isso diariamente. Um dos versículos mais importantes da Bíblia diz assim, que Deus é fiel a nós. Deus é fiel a Ele, a sua palavra, e fiel ao concerto, ao contrato, às alianças. E diz também que Ele renova a sua misericórdia por nós. E que essa renovação da misericórdia de Deus diariamente é a razão de nós sermos consumidos. Ele renova a sua misericórdia para conosco todas as manhãs. E nós temos que renovar também para com Ele a nossa aliança e a nossa dedicação todas as manhãs. E aprender a fazer a vontade de Deus e encontrar nisto algo agradável. São 7 passos aqui importantíssimos desse sacrifício. Nessa parte primeira aqui de passos para a vitória e a santificação. Resiste ao mal, chega-se a Deus, consagra-se a Deus, nesses modos aqui de Romanos 12, 1 e 2. Purificação. Purificar é tirar, apagar aquilo que está errado, queimar o que não presta, jogar fora. E lá está em 1 João 3, versículos 2 e 3. E qualquer que nele, em Jesus, tem essa esperança, a esperança de vida eterna, purifica-se a si mesmo como também ele, Jesus, é puro. Embora seja o Espírito Santo que santifica, mas sou eu que devo buscar essa santificação, criar meios para que essa santificação se efetive, colocar-me nas mãos do Espírito Santo, nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Criar um ambiente de adoração e consagração. Ele faz a parte dele, eu faço a minha. Aquele que tem essa esperança se purifica. Eu coloquei, podia ter colocado até mais, 5 coisas importantes aí, baseadas nesse versículo. Nós temos que nos purificar em Jesus Cristo porque somos filhos de Deus. E Ele é santo, nós temos que ser santos também. Nós havemos um dia de ser especiais. Já somos, mas seremos mais ainda. Parecidos com Cristo. Seremos semelhantes a Ele. Portanto, quem tem essa esperança de tudo isso, salvação, vida eterna, se parecer com Jesus, ter a eternidade com Ele, quem tem essa esperança se purifica, se consagra, se santifica. Nós seremos um dia herdeiros do grande Pai, já somos, de fato. Nós seremos de fato de direito quando entramos de posse. Falta pouco tempo para o arrebatamento, mas enquanto não chega, nós vamos trabalhar para isso. Olha só a atitude, né, de alguém que inicia essa subida na escada da vitória. Não mais a tristeza, não mais o desânimo, não mais o estresse, não mais o pânico, não mais qualquer coisa relacionada com depressão espiritual. Agora, subindo a escala espiritual, temos prazer de ler a Bíblia, de orar, de consagrar, de buscar o Senhor, de santificar. E nossas mãos também se enchem com esse poder, com essa restauração do fervor. De gastar tempo para orar com Deus pelas madrugadas, ou em acampamentos. Não isso é em acampamento só para se divertir, para ficar longe da cidade, para brincar, mas para aprender, para se consagrar e dividir com os irmãos o dom da santidade. Ficou atrás aqui da minha imagem, mas a Bíblia diz que eu devo desenvolver a salvação com temor e temor. Desenvolver a vossa Filipenses, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. A salvação é completa, mas ela se desenvolve e cresce no crente à medida que o crente se santifica, porque aí todos os frutos do Espírito vão aparecer em sua vida e vai se desenvolvendo uma vida de santificação e consagração. Então, a salvação vai se desenvolvendo na escala da santificação. E falando desse posicionamento em Cristo, ainda em Efésios,
Lá em Efésios 2, versículos 5 e 6, está dito que nós temos que nos colocar nos lugares celestiais. Porque ele, Jesus, nos colocou nos lugares celestiais. Ainda em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que ele nos tem dado toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E lá em 2, 5, 6, fala que nós somos colocados por Cristo, e Deus nos vê assim, nos lugares celestiais ao lado do Senhor. Apesar de que com os pés nesse chão pecaminoso aqui. Temos que fazer essas conquistas. Ainda Efésios é um livro que deve ser lido e relido, estudado e reestudado por todos os crentes na sua santificação diária. Efésios 6,12 fala que nós temos luta sim, mas ele nos leva à vitória. As lutas são para nós lutarmos e temos vitória. E falando em Efésios 6, nós temos que ver alguma coisa daqui a pouquinho. Ainda falando dos lugares celestiais, porque essas lutas e vitórias se dão nos lugares celestiais também. Numa esfera espiritual, mental, numa esfera acima daquilo que é puramente material, é algo metafísico, que é além da parte física. Então, espiritualmente, estamos colocados nesses lugares. É de lá que temos as bênçãos. E também é nesse ambiente que temos as nossas lutas e podemos ter nossas vitórias. Não é um posicionamento físico, porque fisicamente estamos aqui nessa terra. É o posicionamento espiritual. Como se consegue isso? Na oração, na meditação da palavra de Deus, na santificação, na intercessão, na vida religiosa, na vida cristã. E nós temos armas especiais, porque nós somos do exército de Deus. Armas de ataque e de defesa, e só se conseguem essas armas, e elas só são utilizadas nas lutas que se travam apenas nos lugares celestiais. Efésios 6, 10 a 18. E lá em Efésios 6, 10 a 18, encontramos sobre essas lutas e sobre esse arsenal à nossa disposição, à disposição do exército de Deus. Nós temos a armadura de Deus. Então vamos lá, Efésios 6, 10 a 18. O capacete da salvação, que é defesa contra dúvida. O capacete se coloca na cabeça, para proteger a cabeça, proteger o nosso cérebro, proteger, portanto, a nossa mente contra as astutas ciladas do diabo. A certeza da salvação, que é defesa contra qualquer dúvida que alguém possa ter. A couraça da justiça é o caráter cristão justificado. Justificado pela fé, não sendo imputado a ele os pecados que condenavam. Jesus Cristo já suportou na cruz. O caráter do cristão, a couraça de justiça que o protege e o torna diferente de qualquer pessoa no mundo pelo seu testemunho. A espada é o manejo da palavra, que é a Bíblia. Aprendemos a manejar a palavra pedindo a orientação de Deus, orando ao Senhor, nos consagrando, aprendendo nas escolas dominicais. A escola dominical é importantíssima, a escola mais importante do mundo, a escola bíblica dominical. Ou em qualquer dia de semana que você queira fazer, nós fazemos mais aos domingos, por isso nós chamamos escola dominical, podia ser feito em qualquer outra data, mas é um dia mais apropriado para nós, o domingo. As reuniões e cultos especiais de doutrina, e também as escolas bíblicas, os seminários, para quem vai se preparar para o ministério. Mas a espada do Espírito é a palavra de Deus, que nos tanto é de defesa como de ataque. O cinto da verdade, cingir-os com a verdade. O crente não pode andar na mentira, o crente não é filho do diabo, o diabo é o pai da mentira. Nós não temos um dia nacional da mentira, não. O dia da mentira tem aqueles que andam na mentira, nós andamos na verdade. Como um cinto que nos segura a nossa roupa, nos protege também, é como uma vestimenta interior. Cingir é como ter uma veste interior também, aquela primeira em contato com a pele, viver na verdade. O crente não anda em mentira. A fé é o escudo contra todas as artimanhas do diabo. A Bíblia diz assim que o escudo da fé, ele nos livra dos dardos inflamados do maligno, das flechas venenosas do mal. Vejam que a prática da fé está junto com a defesa contra a dúvida do capacete também. E a espada para nos ajudar. Não, a dúvida diz assim, mas a certeza de Deus diz assim. E usar a espada como defesa e como ataque também.
junto com o escudo para defender. E o sapato, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O crente, onde vai, ele está firmado no Evangelho. Os calçados, sapato, nos mostram a firmeza que dão nossos pés e a proteção. E onde nós vamos, eles vão também, eles nos levam, nos protegem. O Evangelho, o crente tem que estar calçado no Evangelho, firmado no Evangelho, baseado no Evangelho, na palavra, e só na palavra, e nada mais. As coisas do mundo não vão servir de base para a sua vida. E não só firmado no Evangelho, mas onde ela está, vai pregar o Evangelho com a sua vida e com as suas palavras também. Amados, nós podemos ter certeza de dizer que só um poderoso avivamento é capaz de fazer voltar ao primeiro amor. Mas o que está escrito em Apocalipse? Volta à prática do primeiro amor. Atos 1:8, que faz o receber o poder. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele produz dinamismo. Eu coloquei em grego aqui também, lemphes dinamin. Essa palavra dinamin é a mesma raiz da palavra dínamo, que é aquele tipo de motor que produz eletricidade. Os carros, eles têm um motorzinho conjugado através da correia, com o motor principal para girar e produzir eletricidade para carregar a bateria. Chama-se dínamo. Vários tipos de motores têm também. Algumas bicicletas tinham um dínamozinho colocado atrás que, em contato com a roda, produzia energia para ligar a lanterna lá na frente para iluminar o caminho, o farol. O dínamo está ligado a dinamismo, a força motriz que impulsiona, que leva avante, que produz um trabalho. E isso é o Espírito Santo que faz na vida do crente. Receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, só pelo poder do Espírito Santo. Antes disso, os discípulos estavam trancados com medo, né? Com poder, não, com poder saindo. 1 João 2, 13 e 14 fala que os jovens são abençoados, os adultos e os velhos também são vitoriosos, porque conhecem a palavra. Sois fortes porque a palavra está em vós e tendes vencido o maligno. Fala tanto para os adultos quanto os velhos e quanto aos jovens também. Sois fortes e a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. É com o poder do Espírito Santo que faz a palavra funcionar em nós. E com o poder do Espírito Santo somos mais que vencedores. Romanos 8:37, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Tem uma coisa, o vencedor só é vencedor depois que ele passa por uma luta. Porque sem luta ele não pode ter vitória. Então, os que são mais que vencedores são aqueles que suportam todo tipo de luta. Porque estão equipados com todas as partes necessárias que o soldado tem que ter da sua armadura, que temos lá em Efésios 6, 10 a 18. Jesus concede esse poder a quem eu pedi. Ele disse que vocês que são maus dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo que lhe pedirem. E é reafirmado isso em vários pontos. Nós estamos usando aqui Mateus 7, 7 e 8. Jesus concede esse poder a quem pedir. Por essa razão, irmãos, e crendo nessa verdade, eu quero fazer um apelo e cada um faz isso em sua própria casa. Quem quer agora consagrar-se no altar de Deus e receber o poder que nos pertence por direito? A força para lutar contra o mal, para sair daquele estado de miséria espiritual, de decepção espiritual, de decadência espiritual, de esfriamento, não ter mais prazer em ir nos acampamentos, não ter prazer de ir à Bíblia, não ter prazer de cantar hino de louvor, não ter prazer em servir ao Senhor e começar a fazer as coisas do mundo, sentindo prazer nas coisas do mundo. O poder do Espírito Santo nos enche de fervor para lutar contra essas coisas, mas você tem que fazer a sua parte. Consagre-se ao Senhor. Aí no seu quarto, onde você estiver, vai orar, aproveitar essas horas da noite agora, se tiver um tempinho, arranja tempo, ajoelhe-se, consagre-se ao Senhor Deus, consagre-se na vontade de Deus, para que o Senhor de Deus lhe dê vitória. Meus amados irmãos, o meu sincero desejo é que esse estudo tenha sido proveitoso.
foi a terceira parte hoje, você pode pegar a primeira, a segunda, a terceira parte no YouTube, guardar contigo, estudar quando quiser, pegar esses versículos, usar para o seu próprio trabalho também, em nome de Deus. Estou encerrando agora, que já estamos com 30 minutos. Eu só quero ressaltar aqui bibliografia, em que eu me baseei para fazer esse estudo. Então, as minhas fontes de pesquisa foram, primeiramente, eu coloquei a ordem aqui, não é que primeiro isso e que segundo aquilo, não, mas colocando em ordem aqui, para dar os créditos, o artigo Esfriamento Espiritual, um artigo abençoado que eu tenho, que é os 5 degraus, feito pelo querido irmão pastor Aureliano Colasso da Costa Neto. O pastor Aureliano parece que está até aqui em Manaus, né? Ele estava no Nordeste, viajamos juntos do Nordeste uma vez. Então, dentre as várias mensagens abençoadas do pastor Aureliano, ele tem essa aqui sobre o esfriamento espiritual, os 5 degraus. Eu me servi desse estudo e de diversos artigos da internet, estudos e artigos meus também, bancos de imagens online que consegui, e montagem do meu acervo particular. Usei bastante no Novo Testamento entre alinhar grego, português, e quando houve necessidade também o Novo Testamento grego e inglês online, ou o grego e inglês que eu tenho também aqui em casa, algumas coisas de hebraico, dicionários online, e um site que eu gosto muito é o biblehub.com/greek, contra barra 4183 HTML. É em inglês, mas é muito bem inglês e grego. É um dos melhores sites que tem. E claro, usei também a Bíblia Sagrada em diversas traduções. Amados, Deus abençoe a todos. Tenham um domingo abençoado. Que essa instrução lhes tenha servido de crescimento. Shalom, Adonai, El Shaddai. A paz do Senhor Deus Todo-Poderoso a todos os amados irmãos, especialmente os da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista Regular Gerizim, e a todos os demais irmãos que têm acompanhado também pelo Brasil e até fora dele, esses estudos e outros mais que eu tenho publicado no YouTube. Deus abençoe e tenham uma boa noite.